Seja bem-vindo no meu canal. Eu sou a Leila Solange do Ateliê Lelecote. A proposta do meu canal é te ensinar blocos de patchwork que você vai poder estar adicionando nas suas peças. Diferente das outras aulas, hoje eu trouxe algumas opções para estar mostrando para vocês no que vocês podem estar usando os blocos de patchwork. Vamos lá? A primeira opção, olha só, eu trouxe esta bolsa. Olha só como ela ficou bonita. Aqui é o verso dela. E aqui na frente da bolsa, eu usei, são blocos de log cabin. Então, aqui é um bloco, 2. Então, são 4 blocos aqui. E que é que eu já ensinei numa aula anterior, é fazer uma capa de almofada. Aqui é um bloco de xilofone. Aqui eu pus um tecidinho de nuvem. Porque eu pensei nessa almofada para um quarto de criança. Olha só essa mini necessaire. E aqui, olha, é um bloco de patchwork também. Na aula passada, eu ensinei você a calcular. Quando nós aprendemos a calcular, nós podemos fazer o bloco do tamanho que a gente quer. Aqui é uma opção também de uma das aulas que eu dei anterior. Esse de xícaras. Daí, o que sobrou dos bloquinhos que eu fiz esse pegador de panela. Olha que bonito. Caminho de mesa. Aqui é um bloco simples, um bloco aqui de estrela. Mas aqui no miolinho, olha, eu fiz essa pintura de flor. A gente pode fazer aplicação, pintar, que ficou bem colorido, olha. Ele é de estrelas também. Então, vamos para a aula de hoje. Nós aprendemos a calcular, né? Nós calculamos o bloco todo. E também quando tem um corte na diagonal. Como que a gente faz isso? Hoje vai ser uma variação desse bloco aqui que nós vamos aprender. Em vez de ter a diagonal aqui, hoje nós vamos estar aprendendo como calcular um four patch. Four patch é esses 4 quadradinhos aqui. E como costurar eles de uma forma que rende mais. Vou estar mostrando para vocês os tecidos que eu escolhi pro nosso bloco de hoje. Eu escolhi esse amarelinho aqui pro miolo. Esse daqui é um cenoura, é um poazinho muito bonito. E pro four patch eu escolhi esse verde de folhinha e o branquinho. Então, vamos agora para os nossos materiais que nós vamos precisar. Nós vamos precisar de caderno quadriculado, para a gente desenhar o nosso bloco. Precisamos também do nosso croquis. Precisamos também de lápis de cor, nas cores que nós vamos usar os nossos tecidos. Régua, cortador, lápis B, placa de corte, ferro. Então, esses são os materiais que nós vamos usar para hoje, tá bom? Então, aqui está o nosso bloco, né? Tá bom? Quebra-cabeça da Chita. Eu determinei que o meu bloco vai medir, ele vai ter 30 centímetros costurados. Então, como nós vamos fazer o nosso cálculo? Nós vamos fazer aqui, olha, uma linha imaginária para saber por quanto o nosso bloco é divisível. Então, nós descobrimos que ele é divisível por 1, 2, 3. Vou pôr aqui. 1, 2, 3. Então, olha só. 30 dividido por 3 é igual a 10. 30 dividido por 3 é igual a 10. Nós vamos estar usando margem de costura. Eu uso, né, margem de costura de 0,75. Então, 10 mais 0,75 mais 0,75 é 1,5. Então, seria 10 mais 1,5, que é igual a 11,5. Então, nós descobrimos que esses quadrados aqui, olha, esse estampadinho também, todos esses daqui, eles medem 11,5 centímetros, já com margem de costura. Agora, vamos aprender a calcular o four patch. Eu vou apagar esse 3 aqui, pra gente não se confundir.
Então, eu descobri que cada partezinha dessa daqui mede 10 centímetros. E ele tem uma costura, um recorte aqui no meio. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5 centímetros. Então, nós descobrimos que cada quadradinho desse, do forpete, costurado vai ter 5 centímetros. Daí a nossa margem de costura mais 1,5. 5 mais 1,5 de costura é igual a 6,5. Agora vamos aqui para o nosso caderno. Que esses daqui vão ser de 11,5. Então, quantos que eu vou precisar do amarelo? Nós vamos precisar de um quadrado amarelo de 11,5 centímetros. Do laranja, nós vamos precisar de 4 quadrados laranja de 11,5 centímetros. Agora, vamos aqui para o nosso forpete. Nós poderíamos cortar dessa forma aqui. Aqui o meu quadradinho, ele tem 6,5 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu poderia cortar 8 quadradinhos, aqui no meu caso aqui é o verde, né? 8 quadradinhos verde de 6,5 e 8 quadradinhos branco de 6,5. A gente une esse com esse com esse. Passo uma costura aqui e uma costura aqui. E depois esse nesse. E nós vamos ter o nosso forpete. Agora, vamos supor que você quer fazer uma colcha, ou você quer fazer uma toalha de mesa, ou joguinhos de jogo americano, que você vai fazer vários desses blocos. Você vai cortar todos os quadradinhos de 6,5. Eu vou ensinar hoje para vocês que tem uma forma mais rápida da gente fazer isso. Que nós precisamos de 8 quadrados de 6,5 e do neutro também, 8 quadrados de 6,5. Agora, o que a gente faz? Nós vamos fazer 8 vezes 6,5, quanto dá? 52 centímetros. Então, olha, aqui está o nosso amarelo, né? Um quadrado amarelo. 4 quadrados aqui do meu laranja, né? Eu cortei uma faixa do meu tecido neutro e uma faixa do meu tecido verde. E agora eu vou trazer vocês para a máquina e nós vamos começar a montar o nosso bloco. Eu vou estar ensinando vocês como. Nós vamos fazer o forpete dessa forma e vou ensinar também o forpete desta forma. Então, vamos fazer esse daqui com os 4 quadradinhos de 6,5. Aqui eu fiz uma marquinha na minha máquina com a margem de costura. Porque a máquina industrial, ela é de meio centímetro. Então, para mim tá costurando com 0,75, eu fiz uma marquinha. Tipo uma reguinha. Então, vamos costurar. Uma outra dica importante, quando a gente está fazendo forpete, não abre a costura, tomba ela para o lado mais escuro, aqui seria o verde, né? Só vou dar uma passadinha aqui, bem rapidinho aqui do lado. Só para tombar a costura. Então, olha só, eu tombei ela pro lado verde. Agora, é só a gente, olha, fazer isso daqui. Quando a gente tomba a costura, ele acaba que se encaixando muito mais fácil.
Às vezes não é nem necessário o alfinete. Quando a gente abre a costura, geralmente a gente tem que usar um alfinete para a costura ficar bem encontradinha. Vamos lá, vamos ver se ficou bonitinho, né? Olha só. Olha como ficou. Agora aqui a gente pode abrir a costura, tá bom? Então, a primeira costura a gente tomba pro tecido colorido, né, ou escuro, né, não no branquinho, senão ia fazer sombra aqui. Então, o primeiro a gente tomba e o segundo a gente já pode abrir a costura. Então, um forpete já está pronto. Agora, vamos aqui, vamos aprender a costurar esta faixa. Então, aqui eu coloco um em cima do outro, bem certinho. Se você, aqui, como é uma faixa maior, se você não tem muita prática, você pode colocar uns alfinetes, pode estar riscando a margem de costura para ficar bem exato. Então, hoje eu tô ensinando essas duas opções pra gente estar fazendo um forpete. E tem vários blocos de patchwork que a gente usa o forpete, que tem o forpete. Então, aqui eu já fiz a minha costura. Agora, aqui é a mesma coisa. Nós vamos tombar a costura pro lado verde. Eu já vou tá dando uma vincada aqui com a mão. Deixar esse aqui de lado um pouquinho. Vou estar passando, né, o verdinho aqui. E esse aqui a gente vai passar também pra gente poder cortar. E eu vou estar ensinando vocês como a gente faz o corte aqui. Passadinho. Aqui, olha só, agora eu tô com a minha régua de patchwork, o meu cortador, minha placa de corte. Eu cortei a minha faixinha com 1 centímetro a mais, aqui no comprimento. 6,5 de largura, 6,5 de largura. Daí, a gente fez 8 vezes 6,5, deu 52. Pra mim ter um respirinho, eu cortei com 53. Então, olha só, agora eu alinho aqui, olha, nessa costura do meio. E vou dar apenas uma refiladinha, olha, coisinha mínima. Aqui no comecinho. Agora, eu viro a minha faixa. E eu vou cortar ela, agora aqui, com 6,5. A nossa faixa não tinha 6,5, 6,5. Então, agora, quando a gente vai fazer esse corte, aqui, olha, tem 6,5 também. A gente precisava de 8, né? 3. 4. 5. 6, 7, 8. E esse aqui é 1 centímetro que eu cortei a mais para segurança mesmo. Então, está aqui os nossos 4
forpetes, o meu quadrado amarelo e meus quadrados laranja. Então, vamos lá. Como que nós vamos montar? Nós temos que prestar atenção à posição aqui, seria do meu verde, né? Notem, olha, que ele tá aqui pra dentro. O neutro estão nas pontas. Então, a gente não pode inverter. Laranja, o verde, amarelo no centro, laranja, laranja, laranja. E aqui o verde, e aqui o verde. Como nós costuramos? Primeiro, este nesse, esse nesse, esse nesse. Vamos lá. Terminar rapidinho ele, né? O outro bloco, né, a gente só mostrei pra vocês. Esse aqui, ele não tem muito segredo, é um bloco bem facinho. Daí, vocês podem estar colocando nos comentários, se você quer aprender um bloco diferente. Você pode estar colocando, daí eu vou estar pesquisando, tá bom? Pra gente poder estar fazendo. Vamos arrumar aqui de novo, né? Que deu uma bagunçadinha. Então, esse daqui vai ser aqui. Este aqui, aqui. E este daqui vai ser aqui. Então, vamos já para a segunda planta. Vamos já esse nesse. Então, está aqui. Agora, aqui é da mesma forma que a gente fez aqui o forpete. Como aqui tem costura, essa costura aqui, nós vamos deitar ela pra cá. Porque na hora que a gente for encaixar as faixas, fica muito mais fácil. Então, esse aqui eu vou trazer pra dentro, não, esse aqui pra fora, porque a primeira a gente fez pra dentro. Então, esse aqui pra fora. E este daqui pra dentro. Então, olha só. Costura virada pra dentro, costura virada pra fora, costura virada pra dentro. Vamos costurar agora aqui pra gente já finalizar o nosso bloco?